Vamos para a nossa novela favorita, Americanas, que cada dia mais se aproxima da recuperação judicial, né. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, se tem alguma pergunta para eu responder, mas pode colocar a primeira matéria da Americanas já aí, ô Matheus, por favor. Não, acho que não tem nada para mim aqui, né, gente. Se alguém tiver alguma coisa para mim, pode me mandar de novo, por favor. Matheus está sobrecarregado. Ah, Lúcio, defendendo você, Matheus. Você não tem vergonha na cara, rapaz. Vou te falar, hein, Gilmar, manda aquele direct para mim que a gente vai conversar aqui sobre talvez tenha uma vaga aqui para vice-presidente de Sucupira, hein. É, ai, ai, você imagina, né. Pedro Guerrato aqui, bom dia Sucupira, atrasado, mas aqui. Laerte. O anarquista epicureu é taxar o maldito agronegócio neocolonialista devastador que patrocina o campo progressista perdulário. Está parecendo Odorico, hein? Em troca da sobrevalorização cambial à custa da economia popular. Tá aí. Não sei se eu entendi muito bem, talvez eu não tenha entendido. Olha lá, ó, Eduardo Pinto, resumindo aqui a alteração na lei das estatais, seria 317 perdedores que se tornam ganhadores na canetada. Ah, rapaz, é uma loucura. Vamos lá, o ex-CEO da Americana ontem, o Sérgio Rial, que ficou lá, o CEO a jato, CEO Express, não é assim? Americana, então é Americana Express. O CEO Express, que é o Sérgio Rial, ficou 9 dias à frente da Americanas e descobriu um rombo de 20 bi, aproximadamente 20 bi, em inconsistências contábeis, fraude contábil, a gente não sabe, a auditoria ainda vai dizer, a Americanas não diz nada até agora. E o Sérgio Rial ficou com aquela coisa, todo mundo olhando assim, falando, mas rapaz, em 9 dias? Chegou lá, sentou, em 9 dias você sacou esse rombo todo? E aí ficou uma certa dúvida se o Sérgio Rial já sabia ou não sabia. Muito bem, olha só o que ele disse ontem lá no LinkedIn. Ele postou um artigo lá falando que descobriu a fraude contábil ao conversar com o diretor de relações com investidores da companhia, o André Covri, que também se demitiu após a descoberta. O André chegou junto com o Sérgio, viu, gente? Nessas conversas, né, entre Sérgio Rial e André Covri, ou Covri, não sei exatamente como é que fala esse sobrenome, informações e dúvidas foram compartilhadas. Isso aqui é o Sérgio Rial falando, viu, gente? E com o natural aprofundamento para entendê-las e dar-lhes direcionamentos conjuntamente com o novo CFO, né, o André, chegamos ao quadro do fato relevante, com transparência e fidedignidade. Ele diz que, né, rebate aí quaisquer especulações ou teorias distintas como leviandades e que ele jamais transigiria com a biografia. Realmente, Sérgio é conhecido no mercado financeiro pela retidão, né, com que ele trata os negócios que ele esteve à frente. É porque também ele saiu do Santander para a Americana. Santander, um dos bancos, está ali no top 3 bancos mais atingidos com esse risco sacado aí da Americanas. Então, o Santander também tem um passivo grande a recuperar aí com as Americanas, tá? E aí ele fala o seguinte: é preciso saber o momento de se posicionar dentro de um novo contexto que se apresenta. Foi o que fiz, sem me descomprometer em ajudar no que estivesse ao meu alcance. Inclusive, ele estava ajudando aí a conversa entre bancos e diretoria da Americanas, mas parece que já largou esse negócio, porque deve estar difícil, viu? Mas é isso. Então, Sérgio Real chegou lá, segundo ele, viu aquela coisa toda, falou com o André falou, olha, tem um negócio estranho aqui, essa conta de fornecedores está muito baixa para esse tanto de estoque que a gente tem. Ah, é mesmo? É estranho, não é? É estranho. Rapaz, mas eles não fazem aquele risco sacado? Fazem. Então, cadê só olhar ali quanto está de risco sacado, não sei o quê.
Quanto que deu aí de despesas financeiras? Ah, deu tanto. Ué, mas e o risco sacado? O risco sacado, chama o contador aí, chama o pessoal da contabilidade, o pessoal fala, olha, não, o que a gente estava fazendo? Os juros que a gente pagava, a gente descontava aqui do fornecedores, porque a gente pagou, né? Estava lá no fornecedor, a gente pagou os juros, desconta. Pô, mas isso não está certo, está certo? Ah, a gente acha que está. Pô, mas eu acho que está errado. Quanto que dá isso, mais ou menos? Ô, André, faz uma conta aí para nós. O André pegou um papelzinho, uma caneta, fez umas continhas, falou, pô, acho que dá uns 20 bi. Falou, pô, 20 bi? Pô, o patrimônio líquido lá está 14, então a gente vai ficar com o patrimônio líquido negativo em 6? Rapaz, esse negócio aqui não vai dar bom, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou embora. Você não quer ir comigo, André? Eu trouxe você para esse negócio. Vem comigo, vem. Aí o André e Sérgio Real pediram para sair 9 dias depois. Em função disso, ele está explicando que não é porque ele sabia antes. Ele soube mais ou menos como eu disse aí para vocês. Tá bom? E vamos que vamos. Além disso, a Americanas contratou aí uma executiva. O pessoal queria saber da Oi, que já foi da Oi, foi da TIM, inclusive esteve aí na recuperação judicial da Oi, né? Camille Loyo Faria. Pode abrir para nós aí, Matheus, e baixar essa matéria. Tá aí, ó, a executiva que exerce essa função na TIM, né? A função de diretora financeira de relações com investidores, ocupou o mesmo cargo na Oi entre 2019 e 2021. De 2016 a 22, a Tele, né, a Oi, passou por um dos maiores processos de recuperação judicial da história do país, com dívidas superiores a 65 bi. Aqui, quem perguntava aí sobre a Oi, que eu acabei tô devendo ainda, mas você vê como esse negócio de recuperação judicial é um negócio complicado, tá? Então, em tese, a não ser que se conheça muito da empresa, não vale a pena você tentar mexer com esse tipo de coisa. Camille deve assumir um novo cargo interinamente exercido por João Guerra já no dia 1º de fevereiro. Por que isso é importante, gente? Prestem bem atenção. Camille, volta um pouquinho aí, Matheus, por favor. Isso. O nome dela completo é Camille Loyo. Camille Loyo Faria. A Camille tem experiência em recuperação judicial, veja você. Então, na minha modestíssima opinião, a Americanas já está sinalizando que entrará em recuperação judicial, aconteça o que acontecer, para poder reestruturar a dívida e manter esse negócio em pé. Você poderia dizer, mas os três bilionários lá da 3G, o Paulo Lemann, o Márcio Telles e o Beto Sicupira, sempre bom lembrar, Sicupira e não Sucupira, tem 180 bilhões, não sei quantos bilhões aí de reais, bilhões de dólares. Pô, seria tranquilo para eles injetarem ali 10, 15 bilhões, como os bancos estão pedindo. E seria, inclusive, um ato que seria visto pelo mercado como um negócio espetacular, né? E por todos que participam dessa coisa, né? Dessa bolsa de valores, mercado financeiro em geral. Mas não parece que é isso que vai acontecer, porque o impacto para eles seria mínimo, e traria até um pouco mais daquele prêmio que se pagava na Ambev, né, e que a Ambev tem caído por causa disso, porque você pagava um pouco a mais na Ambev, né, a Ambev era um pouquinho mais cara que pares, inclusive internacionais, né, quando você faz no relativo, e você pagava um pouquinho a mais porque você tinha essa gestão aí que era reconhecida como uma gestão, ou era vista como uma gestão importante, profissional, etc e tal, em função do nome aí da 3G, né, desses 3 sócios. E agora a Ambev sofre um pouco no mercado justamente por causa disso, que está sendo retirado esse prêmio que tinha nas ações, porque parece que eles não são tão... não estou acusando ninguém aqui de coisa alguma, mas eles não estão respondendo da forma como o mercado imaginaria que eles fariam. Eu gostei dessa, viu, Zé Sérgio? Tem boca de lambari, tem olho de lambari, tem barbatana de lambari, tem cauda de lambari, tem costa de lambari, mas é baleia azul. Qual é a diferença? Pergunta
para as Americanas. 20 ou 40 bi, qual a diferença? Era para colocar no balanço? Os 20 estão no balanço, só que eles foram usados como um redutor. Eles diminuíram a conta, o passivo, em vez de aumentar. Tá bom? 20 bi é o que já tinha de dívida declarada, e esses outros 20 bi estavam declarados no lugar errado. E aí eles não apareciam, mas eles transitaram, em tese, pelos resultados da companhia. Então, com esses 20 bi extra, agora a companhia deve, né, reconhece uma dívida de 40 bi. E isso atrapalha aqueles múltiplos que eu já falei para vocês. Algumas dívidas, por exemplo, aparentemente, a gente também não sabe isso ainda com clareza, mas aparentemente 10% das debêntures, dos papéis de dívida da Americanas tinham covenants, que são essas ferramentas que elas são um gatilho para antecipação do pagamento se você não cumprir. E qual era esse gatilho? Que você teria que ter EV, né, que é uma espécie de quanto vale aliás, dívida líquida sobre EBITDA, né? Então, que não ultrapassasse aí 2,5 vezes. O problema é que quando você entrar com essa nova dívida, né, quando você colocar esses mais 20 no balanço, essa proporção, esse múltiplo, vai para 11, o que ensejaria o pagamento automático desses 10% de dívida. Se você tem mais ou menos aí 15 bi de dívida mais ou menos no mercado, que é mais ou menos o que eu tinha visto por aqui, você teria 1,5, pelo menos, de dívida que você tem que pagar agora, já. E isso, obviamente, pode causar um efeito cascata. O banco BTG, que está bastante chateado aí, o banco do nosso querido André Esteves, está bem chateado porque ele tem lá 1,2 bi em conta da Americanas, lá dentro do banco, que ele queria pegar para ele. Se vocês já tiveram dívida com banco de financiamento e que vai para um nível de inadimplência lá, ou de atraso no pagamento, vocês sabem que quando entra, pinga um dinheirinho na conta, o banco vai lá e, ops, pega. É isso que o BTG queria fazer, mas Americanas é outro tipo de gente e eles se anteciparam a isso, conseguiram uma liminar que impede o banco de bloquear os recursos deles, porque eles não precisam pagar nada nesses 30 dias da liminar, começando aí em 11 de janeiro, então até 11 de fevereiro, mais ou menos, eles não precisam pagar nada a ninguém, até que seja resolvido qual caminho a empresa vai tomar, se recuperação judicial ou não. Tá bom? Então, a contratação dessa executiva, da Camille Loio Faria, Camille Loio Faria, também já indica aí que a recuperação judicial está batendo na porta. Só como curiosidade, as Americanas também têm aí contratos com o BNDES em financiamentos que somam 2,4 bilhões, não é isso, Matheus? Tá aí, ó. Financiamentos contratados pela Americanas com o BNDES somam 2,4 bi. Isso aí, eu imagino, que isso não é risco sacado, provavelmente, tá lá naquela dívida de 20 bi. E aí, segundo a instituição, o BNDES, as operações contam com fiança bancária. Por isso, em qualquer caso, aí, o banco não está exposto a qualquer risco, né? Se o Americanas não pagar, o fiador paga. É basicamente isso, tá? Nem vou me alongar aqui. Zé Sérgio, ninguém viu. Aí é outro problema. CVM está investigando, MPF está investigando também, Ministério Público. Todo mundo investigando para ver se consegue enxergar essa baleia azul aí que ninguém viu passar. Uma baleia azul disfarçada de lambari. Esse aqui foi o problema. Mas é isso. Então, a Americanas está nesse ponto aí. Vamos...